a você. Entendamos nós. Sirva de aprendizado. Eu sou obrigado a rir. O presbítero está lá naquele canto. Geralmente ela senta ali, eu estou, meu Deus, Jesus, glória a Deus, é o frio, né? A nossa amada e querida presbítera. Mas entendamos todos nós, irmãos, cada glória que você dá, se esse glória que você está dando a Deus é de coração, Ele está recebendo. E se Ele recebe o glória que você está dando, né, dando a Ele com certeza vai se agradar de você. Amém, não amém? Estamos aqui nesta noite e eu louvo a Deus pela sua vinda hoje à tarde, nós orando lá, o nosso querido presbítero Alessandro pediu para que Deus atraísse os irmãos à casa do Pai, trouxesse aqui os irmãos a esta igreja, e você aqui está, glória a Deus, você já venceu uma guerra, entenda isso. No momento que você decidiu vir à casa do Senhor, a estratégia do inimigo foi quebrada. Porque o que ele mais deseja é nos afastar da presença do Pai. E todas as vezes que você entra no santuário, o Pai está presente para te abençoar. Amém, não amém, irmãos? Então eu louvo a Deus porque você aqui chegou, e se você chegou, é porque Deus tem coisa boa para a tua vida, tem coisa boa para a minha vida, glória a Deus. Eu louvo a Deus pelas portas que estão abertas aqui deste santuário, a todo aquele que necessita, a todo aquele que deseja aprender e crescer espiritualmente. Mas vamos lá, hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo bíblico, aquela palavra que Deus colocou em nosso coração e que nós queremos compartilhar com os irmãos, né? E eu já de antemão convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, glória a Deus, isso, 2 Crônicas capítulo 20, isso, se você desejar se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, é bênção para todos nós. Acharam, irmãos? Vamos lá, verso 1, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedir. Vai com teus belos olhos ao verso 10, diz ao verso 10: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Somente até aqui podemos assentar. Glória a Deus. Fica a tua Bíblia aberta, porque nós temos outros textos para compartilhar com os irmãos, mas estamos hoje trazendo mais uma vez em pauta, trazendo à luz da tua memória esse texto maravilhoso, essa história verídica, e texto esse que nos traz grandes lições e que você pode pensar vários versos aqui e para as várias vertentes para a tua vida, e com certeza Deus tem coisa boa. Na semana passada nós falamos que esse texto fala de uma ação do inimigo contra o rei Josafá e contra a nação do Senhor. E logicamente nós sabemos que no momento que aquele momento que aquele povo estava vivendo, era o momento onde ele se encontrava encurralado, apertado,
numa situação sem saída, né? Numa situação que a gente pensa assim, para onde eu vou correr, para que lado que eu vou sair, e a gente muitas vezes não vê lado, a gente não vê saída, né? A nossa ótica humana acaba nos levando a pensar a respeito da morte, a pensar a respeito da destruição. Por quê? Porque os ataques do inimigo, eles são certeiros, irmão. O inimigo, ele é bom de vista. Vou repetir, o inimigo da nossa alma, ele é bom de vista. Ele, quando ataca, ele sabe aonde atacar. Cabe a nós buscarmos o escudo. Cabe a nós estarmos com a armadura. Cabe a nós nos proteger. Cabe a nós buscar em Jesus a força que nós precisamos para enfrentar esses ataques que o inimigo investe contra as nossas vidas. Na ótica daquele povo, na ótica do grande rei Josafá, a derrota era certa, era iminente, né? Era algo que não tinha como sair fora. Mas quero dizer aquilo que eu disse na semana passada, e volta e meia eu trago à luz da memória da igreja. Deus é aquele que cuida do seu povo. Amém ou amém, irmãos? Nunca se esqueça disso. Deus cuida do seu povo. Se você não arredar o pé da presença de Deus, se você se manter firme, pode vir vendaval, pode vir deserto, pode vir aflições, pode vir tempestade, mas o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus que acalma a tempestade, é o Deus que tem domínio sobre a tempestade, é o Deus que faz do deserto um oásis, é o Deus que mesmo no deserto não deixa e não permite faltar nada na tua casa. Você tem aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Esse é o Deus que está aqui presente, amém, irmãos? É o Deus que nós servimos. Então nós declaramos e falamos no passado, na semana passada, a respeito disso. Esse texto fala a respeito de uma investida do inferno contra o povo de Deus, e Deus, logicamente, entra em ação. E aqui no texto que nós lemos, que começa do capítulo, do verso 1, vai até o verso 30, do capítulo 20 de 2 Crônicas, fala a respeito de alguns armamentos, de algumas estratégias que Deus dá ao homem, para que o homem possa resistir, possa combater essas investidas do inferno. E no texto que nós lemos da semana passada, nós salientamos que diante desse cerco, diante das situações que vêm de encontro à nossa vida, nós precisamos usar esses armamentos. E o primeiro armamento que prova aqui na palavra do Senhor, é trazido aqui à luz da nossa memória, nesse texto, é a oração. Então, semana passada, nós falamos que nós devemos orar. Amém ou amém, irmão? A oração precisa fazer parte do estilo de vida do cristão. Amém ou amém, irmão? Vou repetir. A oração precisa fazer parte do estilo de vida de um cristão. O cristão não pode orar somente na igreja. O cristão não pode orar somente quando a tormenta chega. O cristão não pode orar somente quando o cerco já está tomado. Não, o cristão precisa usar esta ferramenta. E na semana passada nós falamos a respeito dessa ferramenta, o quanto importante ela é para nós. E aqui nesse mesmo texto que nós lemos, o grande rei Josafá, ele traz para nós uma boa orientação a respeito de como orar. E aqui no texto, e ele assim o fez, e levou aquela nação a fazer, ele diz que nós que somos servos do Senhor, precisamos orar com jejuns. E nós já temos batido nessa tecla, que o jejum ele é importantíssimo, porque existem determinadas situações na nossa vida só vai sair com jejum, irmão. Não adianta. Existem irmãos que vivem um alto e baixo. Eu não queria usar esse termo, mas é o que alguns pregadores usam. O crente nhonhô. Quando o pastor pensa que o cara engrenou, o cara está em baixa.
Quando o pastor acha que o cara está embaixo e vai ficar embaixo, de repente o cara começa a subir. Aí gera no coração do líder uma esperança. Opa, vou investir nesse cabra macho. Vou investir nessa ovelha. Do nada, desce. Fica difícil, irmão. Isso já foi gerado dentro dessa pessoa uma característica. Qual? Crente em ioiô. Não consegue se firmar. Não consegue colocar as estacas e dizer, daqui eu não saio. Compreende? Deus não nos chamou para ser ioiô, um dia em cima, um dia embaixo. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. O que significa a caminhada do servo do Senhor tem que ser crescente e não decrescente. Amém? Não amém, irmão? Tem que ser assim. Nós precisamos entender isso. Então, existem determinadas castas demoníacas que nos acompanham e que só sairão da nossa vida, da nossa história, se você parar de não somente orar, mas entrar no ambiente do jejum. Pedir a Deus, Deus, arranca isso da minha vida, tira isso da minha vida, eu não quero mais que isso acompanhe a minha história. Não pode acompanhar a tua história, porque a tua história está sendo mudada pelo Todo-Poderoso. Amém, não amém, irmão? E aqui também o grande rei Josafá ensina que deve-se orar em conjunto, orar em jejum, orar acompanhado com jejuns e orar em conjunto. Hoje, o que está acontecendo? A onda que está sendo tomada. Hoje as pessoas oram pela internet. Né? Tem um nome que se dá, né, meu filho? Como é que é o nome aquele negócio que vocês fazem? Online. Hoje existe um segmento. O evangelista Tadeu, quando um tempo atrás aqui, ele falava que ele fazia parte de um grupo de oração, de internet, não sei o que lá. Falou, pô, legal, bacana, uma boa ferramenta que pode ser usada. Não sou contra isso, sim, lógico que é. Exemplo, surgiu um problema seríssimo, né, durante a noite, e eu não tenho como chamar a presbítera Claudete para estar aqui, a nossa amada e querida Ione, que hoje teve uma atitude maravilhosa. Eu botei alguma coisa lá, escrevi para você, tem a iniciativa mesmo, vamos ter iniciativa de conclamar o povo para orar, certo? Vai ter momento que de repente não vou poder convocar nem o Gleidson, nem o Dene para orar. Então, de repente, esse ambiente, essa ferramenta da internet seria maravilhoso. Agora, eu não posso substituir essa ferramenta em orar em conjunto aqui na igreja. Eu olhando para a irmã Selma olhando para mim, a irmã Selma ouvindo o meu clamor e vendo as minhas lágrimas, eu, contrapartida, ouvindo o clamor desta mulher, desta mãe, desta avó, e vendo as lágrimas dela caído no chão. Não tem nada que se compare a isso, irmãos. Então, esse rei leva aquela nação, leva aquele povo, não somente a orar com Jesus, mas orar em conjunto, chamar a igreja a estar em conjunto. Isso está lá no capítulo 20, verso 4. Ele chama o povo para orar em conjunto, e não somente orar, né, juntando a ferramenta jejum, não somente orar em conjunto, mas orando, né, acreditando nas promessas de Deus. Nós precisamos acreditar nas promessas que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. Não podemos orar baseado em filosofias humanas, em conhecimentos humanos. Precisamos orar agarrados nas promessas de Deus, porque Deus, ele é fiel em cumprir as suas promessas. Amém ou não amém, irmãos? Mas foi somente esta ferramenta chamada oração que este grande rei, diante do cerco que ele usou? Não, existe uma outra ferramenta que é a palavra de Deus. Quando você está com a tua Bíblia aberta, não está, irmãos? Vá lá comigo, junto comigo, no verso 13. O verso 13 diz o seguinte, o verso 13. Todo Judá estava de pé diante do Senhor. Vou repetir. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças.
e as suas mulheres, e os seus filhos. Já pegou o negócio aí? Você já pegou? A palavra não é só para adulto. A palavra é para os nossos filhos. É para as nossas crianças. Não é você, papai, estar atento à palavra e deixando o teu filho, já grandinho, não é uma criancinha pequenininha que não sabe nem o que é direito ainda, mas já um bitelão que já sabe o que é palavrão, já sabe o que não é para falar, já sabe o que é certo, o que é errado. Esse que já tem entendimento está aí à toa aí. Não, você tem que trazer o seu filho para ouvir a palavra. A palavra não é Deuteronômio que diz que o pai e a mãe precisam inculcar na mente da criança a palavra. Então, aqui nós vemos neste verso que ele já está dizendo isso. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Eu vou continuar a leitura, que logo na frente nós vamos estar usando esses versos. Só dei a introdução que este grande rei, tendo entendimento daquilo que estava diante dele, ele começou a buscar as ferramentas e colocar essas ferramentas em práticas. Ele orou e ele agora entra com a palavra. O povo de Deus, nós precisamos nos reunir para ouvir a palavra. E eu louvo a Deus porque hoje você veio ao santuário ouvir não um homem, mas a palavra de Deus. Então hoje tem sido aberto e tem deixado de lado a palavra. Nós temos aí 1h30 de louvores em algumas denominações, 2 horas de louvor. Aí o pregador vai subir, o cara chega no ouvido do pregador e fala: você tem 20 minutos para entregar a palavra. Graças a Deus, não é isso que acontece nessa igreja. O louvor aqui é meia hora e é 1 hora no mínimo de palavra. Porque nós precisamos ter a palavra de Deus impregnada na nossa vida. Precisamos que ela realmente venha agir na nossa vida. Amém, não amém, irmãos? Então, diante de um cerco, este homem, ele usou a palavra, ele levou o povo a ouvir a palavra. Eles estavam reunidos, porque a palavra de Deus diz que quando reunidos nós estamos, Deus ordena a sua bênção sobre nós. Salmo 133, verso 3. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, debaixo da unidade. Quando nós nos reunimos, Deus tem bênção para a tua vida hoje. Você não veio à toa, não. Enquanto você está aqui, Deus está desbaratando o inimigo contra a tua vida. Enquanto você está aqui, Deus está agindo ao teu favor, irmão. Quantas ciladas o inimigo já marcou para nós amanhã. Quantas ações do inimigo já está apontada para nós amanhã. Mas hoje nós estamos recebendo o selo de Deus. Hoje nós estamos recebendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O nosso Deus, ele continua falando, irmão. O nosso Deus fala nesta casa, amém ou amém? Glória a Deus por isso. A gente não vem aqui ouvir um discurso. A gente não... Eita, tem irmãos que não quer ficar na levantai. Porque a palavra tem que nos confrontar, irmão. A palavra tem que nos confrontar. A palavra precisa revelar as nossas misérias. A palavra precisa revelar quem é você, quem sou eu, quem é o Edilson por detrás aqui do altar. Quem é o Edilson dentro da sua casa? Não estou falando de pastor, não, estou falando do homem Edilson. Agora, quando a gente vem no santuário para buscar ouvir Deus falar, Deus revela quem nós somos. E Ele não nos revela para nos matar,
Mas ele revela que nós somos a gente se curar. Porque a palavra de Deus, ela também é curadora. Amém, não amém, irmãos? Então, Deus ainda continua a falar, Deus ainda continua usando a sua palavra para trazer um despertamento, para trazer algo novo para a vida do ser humano. A palavra, a Sagrada Escritura declara que a palavra de Deus é uma espada, é a espada do Espírito Santo, ela corta dos dois lados. Quando ela está sendo lançada em tua direção, ela já cortou aqui, irmão. Ela já pegou aqui. Todos os ministros sabem que para subir aqui tem que ter para dar. Não é ter conhecimento somente, mas tem que ter vida no altar para subir aqui. Porque graças a Deus a igreja Levantai sabe reconhecer quem tem palavra e quem não tem. Porque a gente preza a palavra. A palavra de Deus não é somente para ser conhecida. A palavra de Deus é para ser vivida. Eu não posso pregar amor se eu não vivo amando os meus irmãos. Eu não posso pregar sobre humildade se eu sou arrogante, tenho um olhar altivo. Não posso pregar sobre evangelismo se eu não saio para evangelizar. Eu não posso pregar sobre estender a mão ao órfão se eu sou o primeiro a recolher a minha mão. Eu não posso dizer para os irmãos que os irmãos têm um carro. Quem tem carro aqui? Levanta a mão aí. Quem tem carro? Teu carro é teu? Deixa de ser bobo. O carro é do Senhor, irmão. Porque a hora que Ele quiser, Ele quebra esse carro todinho. Você está entendendo o mistério? O que nós temos não é nosso. Está emprestado a nós. Não adianta eu dizer para a igreja que a igreja precisa, os irmãos precisam, usa o seu carro, irmão. Você está vendo o irmão no meio do caminho, vindo aqui para a igreja, você está com o seu carro, com o ar-condicionado ligado, passa por ele, não dá tchau para ele, não, para o carro, abre a porta. E convide ele para compartilhar com você aquele momento. Porque você vai ser o instrumento de Deus para levar aquele irmão à casa do Pai. Então a palavra de Deus não é somente para ser pregada. Quem sobe aqui não é só ter no que diz respeito ao conhecimento, a verbalização daquilo que ele já estudou, mas tem que ter vivência com a palavra. Amém ou amém, irmãos? E o grande homem, esse grande rei Josafá, ele usa essa ferramenta. O povo de Deus precisava compreender pela palavra que Deus estava no controle de todas as coisas. Eles precisavam entender que Deus estava com eles. Se você for lá com teus belos olhos ao verso 17, olha só o que diz o verso 17, segundo Crônicas, capítulo 20. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor é convosco. Como que eles iriam saber disso se eles não tivessem parado para ouvir? Como que eles iam absorver essa estratégia do céu se eles não parassem para ouvir aquilo que o enviado de Deus, o profeta, estava transmitindo? Nós precisamos parar para ouvir o que os profetas têm dito nesta casa. Não estou falando só de mim não, irmão. Deus tem levantado homens de Deus e mulheres de Deus para subirem neste altar, para nos ensinar aquilo que nós precisamos fazer, a forma que nós precisamos viver nesta terra. Somos nós que precisamos dar mais ouvido à palavra. E eu volto a dizer a todos que aqui fazem parte desta membresia, pena que a totalidade não está. Você não precisa ir na internet para buscar revelação.
você já está na casa da revelação, sem medo de errar. Tem irmãos que gastam 2, 3 horas ouvindo mensagens pela internet e não consegue ficar 40 minutos ouvindo a palavra que sai deste altar. Mas é a palavra que sai deste altar que está sustentando a sua vida. Navegam o dia inteiro ouvindo palavras e mais palavras. Alguns, graças a Deus, sabem separar, mas quantos vivem em confusão? Ovelha que se preze come de um pasto só. Por isso cada igreja tem um pastor, um líder. Então nós precisamos entender isso. A palavra precisa queimar em nosso coração. A palavra precisa. O verso diz: nesse encontro não tereis que pelejar. Deus já estava dizendo: olha, dessa vez a minha estratégia vai ser diferente. Quantas e quantas vezes Deus nos traz uma estratégia diferente, a gente passa para a igreja, a gente vê no olhar de alguns irmãos: será que é isso mesmo? Acredite, irmão. Porque nós não estamos aqui para trazer uma palavra para massagear o teu ego, não. Nós estamos aqui para trazer uma palavra para edificar a tua vida. Nós estamos trazendo aqui uma palavra para fazer com que esta igreja ela avance no crescimento espiritual, no crescimento quantitativo. Vidas cheguem aqui, sejam salvas. Sabe por quê? Nós, espero que você pense da mesma. Eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero levar um rebanho. E eu penso que você não quer ir como ovelha sozinha, mas você quer ir com um aglomerado de ovelha, dar levantar e subir aos céus. Então nós precisamos trabalhar. O Senhor diz: olha, a peleja de vocês não é de vocês, é minha. Sou eu que vou entrar em ação. Foi eu. O nosso querido diácono Tiago orou muito sabiamente, falando a respeito disso tudo aqui. Falei: meu Deus, o que é isso? Ele agradecendo. Nós vemos o milagre de Deus em cada canto aqui deste local. Mas quantos entram nesta casa, entram por aqueles portões, saem por outra porta, nem conseguem enxergar nada? Se hoje nós estamos aqui, nós já somos fruto desse milagre. Você pode dar glória a Deus, irmãos? O povo de Deus precisa compreender que a nossa vitória sempre virá do Senhor. Sempre virá do Senhor, sempre virá do Senhor. E não dos nossos esforços pessoais. Você até pode ser uma pessoa muito capacitada, uma pessoa muito, uma mente, um intelecto tremendo, né? Você pode ter N faculdades, mas se Deus resolver fechar a porta, meu irmão, fechou, acabou. Agora, se Deus resolveu abrir a porta, não há inimigo que feche. Compreende, irmão? Porque é Ele que detém o poder. A palavra de Deus diz que Ele detém o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele diz: todo joelho se dobrará. Nos 3 níveis, céu, terra e baixo da terra, se dobram diante do domínio do poder dele. Amém ou não amém, irmão? Então, nós estamos com Deus certo. Nós servimos o Deus certo. Então, nós precisamos compreender que a nossa vitória no verso 20 está dizendo: olha, nesse encontro vós não tereis pelejar, tomai posição, ficai parado. A grande parte das vezes, quando a tormenta vem, a tempestade chega, né, as coisas acontecem, a gente fica sassaricando de um lado para o outro, a gente corre desse lado, a gente corre do outro lado, e a gente faz, e a gente, em nenhum momento a gente para. E peraí, vou buscar o meu Deus. Depois que a gente corre por várias vias, é que aí a gente se lembra. A gente bate com a cara na parede, a gente se lembra de Deus. O caminho tem que ser inverso, irmão. O caminho tem que ser inverso. Nós precisamos colocar o nosso Deus em primeiro lugar e pedir: Deus, me orienta. Senhor Deus, me mostre qual é a saída. Senhor Deus, eu preciso da tua ajuda. Porque quando a tormenta vem, paira o medo.
Não é isso? O medo chega. Eu estou com já 2 dias com uma dor de cabeça, graças a Deus que eu não estou com dor de cabeça agora. A Sueli hoje estava conosco. Pela primeira vez eu não consegui orar hoje direito. Alessandro estava aqui. Uma dor que dormia e acordava com ela, dormia e acordava com ela. E aí eu cheguei aqui, e o capeta na minha cabeça: você vai ter um AVC. Aqui na igreja. Cheguei, você vai ter um AVC. Na hora eu comecei a orar: Senhor Deus, Tu és o Deus da minha vida. A minha vida está em Tuas mãos. Quem sou eu sem o Senhor? Estou aqui pregando sem dor de cabeça. Porque é Ele que cuida de nós. Então, quantas e quantas vezes o cerco aperta e o desespero chega até nós. Mas nós precisamos nos lembrar, primeiro, de quem é o nosso Deus. Segundo, quem nós somos. Vou repetir. Primeiro, quem é o nosso Deus. E segundo, quem nós somos. Quem nós somos? Vou te dar o motivo de dar uma rajada de glória. Nós somos filhos de Deus. Porque nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida. Eu tenho Jesus como Salvador da minha vida. Mas alguém tem aí Jesus como Salvador da sua vida? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor, Ele rapidamente Ele procura tratar aquele sentimento de medo, aquele sentimento de incerteza. Ele diz: não temereis, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Aí no final ele diz: pois a peleja não é vossa, é minha. Eita, Deus cuida de nós, irmãos. Volto a lhe dizer, se você caminhar no caminho da justiça, no caminho do Senhor, Deus não vai te deixar à mercê da sorte. Ele não te deixará à mercê da sorte. Ele estará com você em todo momento. Amém ou não amém? Deus prometeu àquela nação, Deus prometeu ao grande rei Josafá, que ele estaria com eles. Lá no verso 17, a parte C, ele finaliza: porque o Senhor é convosco. Amém ou não amém, irmãos? O Senhor é convosco. Alguns irmãos ficam admirados quando entram aqui na área, né? Esses dias alguém chegou aqui e foi conhecer a área aqui. Falei: meu Deus, eu nem imaginava que isso era tão grande. E, meu Deus, como é que vocês conseguiram? Eu falei, Deus é conosco, meu irmão. É Deus. Isso aqui é Deus purinho. Purinho mesmo. É Deus mesmo. Aí como que você, que está no meio do milagre, introduzido no milagre, não consegue ver Deus? Quando você subir por essa rampa, você tem que ver Deus. Quando você entrar no santuário, você tem que ver Deus. Quando você for ali naquela área, você tem que ver Deus. Naquela entrada, quando você olhar aquele jardim, você tem que ver Deus. Porque Deus é conosco, glória a Deus. E se Deus é conosco, Ele está nos garantindo a vitória, irmão. Glória a Deus, porque Ele não abre mão do seu povo. O povo de Deus precisa compreender, querido irmão, nós precisamos compreender que a nossa segurança, a minha segurança, não está em minha força. Volto a dizer, não é nas minhas qualificações, não é naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu deixo de realizar ou realizar. Não está em nós. Não está em nós. É Deus por detrás de tudo, é Deus movendo tudo, é Deus operando tudo. Precisamos entender que se existe hoje segurança em nós, se nós vivemos em segurança, é porque Deus tem nos protegido.
O Senhor, no verso 20 desse mesmo capítulo, ele diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé, e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. 1000 cairão à tua direita, e 300 outros 1000 cairão à sua esquerda, mas tu não serás abalado. Se nós não crermos nas promessas de Deus, nós iremos sucumbir diante dos nossos medos. Precisamos crer nas promessas que o Senhor tem para nós. E o verso continua: estarei seguro, ponto e vírgula, aí que entra no negócio. Porque crer em Deus, louco é o homem que não crê em Deus. Nécio é um homem que não crê em Deus. Absurdo é um ser humano não crer que existe um ser superior que o criou. Vou repetir. Absurdo é o ser humano não acreditar que existe um ser superior que o criou, criou ele próprio. Não tem como. Se você for para uma aula de anatomia, você vai ficar estarrecido. Cada músculo no seu devido lugar, cada osso no seu devido lugar, cada junta andando uma junto com a outra, tudo bem perfeito. Eu chego aqui, eu gosto muito de flores, e eu chego ali e olho as orquídeas, muitas e muitas vezes sozinho, irmãos. Deus me remete para olhar as orquídeas e ver a beleza, a boniteza, a sensibilidade. Como eu digo, meu Deus, como tu és grande demais. Como que o Senhor criou essa flor tão... Sabe por que existem flores aqui? Nós poderíamos encher de mato. Por que Deus moveu meu coração de colocar as flores? Para que quando você entrar no santuário de Deus, você vê o quanto Deus é cuidadoso com você. O quanto Ele é, sabe, delicado, preciso. E Ele mesmo diz que não cai um cabelo da sua cabeça que Ele não saiba que caiu. É o Deus que nos criou, é o Deus majestoso, é o Deus poderoso. Então aqui no verso seguinte diz, como eu estava dizendo, crer em Deus é uma coisa fácil para nós que somos cristãos. O grande problema nos dias de hoje é a continuação desse verso, que diz assim, ó: crede também nos seus profetas e prosperareis. A prosperidade passa pela palavra do profeta. Crê no Senhor Deus e estarás seguro. Crede em seus profetas e prosperareis. A tua prosperidade passa pela boca do profeta. Porque o profeta usa uma ferramenta chamada Sagrada Escritura. A palavra, quando é liberada, ela vem para te abençoar e te fazer próspero. O grande problema é que as pessoas creem em Deus, mas quando ouve a palavra do profeta, começa a colocar um monte de reticência na palavra do profeta. E aí a palavra do profeta não pode surtir efeito na sua vida. Estou falando sobre a palavra, porque o grande rei Josafá reuniu o povo, ensinou o povo a orar e orou, e depois ele abre espaço para o profeta entrar em ação. Já não era o rei Josafá. Rei Josafá levou o povo à oração, mas a palavra veio pelo profeta.
O profeta que diz: essa peleja não é de vocês, é do Deus Todo-Poderoso. Parai, entendais. Por isso que lá no verso 20, na última parte, ele diz isso: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. É um segredo que você precisa trazer para a tua vida. É um segredo quantas e quantas vezes Deus libera algumas palavras preciosas, pérolas aqui do altar, que vai te ensinar a ser próspero, vai te ensinar a ter uma vida abundante, mas você não recebe a palavra e continua vivendo momentos difíceis na sua vida, você não consegue avançar. Por quê? Porque você está abrindo mão daquilo que está sendo trazido no altar. A sua prosperidade é a prosperidade da igreja. Porque você sendo próspero, você será um excelente dizimista. Amém, não amém, irmãos? Você sendo próspero, você vai ser um excelente ofertante. Amém, não amém? E a excelência do seu dízimo, a excelência da sua oferta, fará com que esta igreja avance no crescimento que ela precisa ter. Amém, não amém? Então, o avanço da igreja de Cristo Jesus passa pela tua prosperidade. Quem está entendendo, irmãos? Quando você retém aquilo que é de Deus, além de você trazer maldição para a tua vida, além de você ser considerado ladrão, que ninguém gosta de ouvir isso, mas é o que está escrito na palavra, você é ladrão. Quando você deixa de dar o dízimo correto, ou você pega o dízimo, você recebe, sei lá, R$1.200, seu dízimo qual é? R$120. Aí você negocia com Deus: não, Deus, eu estou cheio de prestação, só vou dar R$60. Você continua sendo ladrão. Foi Ananias, não foi Ananias? Ananias e Safira, lembra da Ananias e Safira? Eles tinham que levar a quantia certa, mas manipularam, negociaram. Não, vou fazer um ajuste aqui, já estou levando demais para cá. O Senhor Deus não está preocupado na quantidade do valor que você vai dar. Deus está preocupado na fidelidade tua para com Ele. Ele não mede a quantidade, Ele mede a fidelidade. E a fidelidade já está dizendo, é fidelidade, não existe negociação. Aquilo que Deus fala para ti: olha, hoje, naquele culto, logicamente não é louco nem maluco de falar, toda oferta, dê o seu melhor, ninguém é maluco. E nós não temos isso aqui essa igreja não tem 5 ofertas no mesmo culto. Não preciso dizer de onde vem isso. Agora, no momento que Deus, o Espírito Santo, num determinado dia, num determinado culto, o Espírito Santo move o teu coração e diz: hoje, eu não quero esse tipo de oferta, eu quero uma outra oferta. Cabe a você fazer o quê? Obedecer. Porque naquele momento Deus está experimentando o teu coração, provando o teu coração. De repente Deus tem uma porção gigantesca para te dar, mas Ele não te dará se você não ouvir e obedecer. Aí você deixa de dar e você deixa de receber. Mas quando você obedece, você alavanca o coração de Deus. Um gatilho é apertado no céu, porque o Espírito Santo falou contigo e você respondeu com sim. O militar que aqui está, na posição de execução do trabalho. Então, volto a trazer o texto: crede nos profetas e sereis próspero. A prosperidade passa pela palavra do profeta na casa do Pai. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você pode estar certo, o dia que o ministro chegar aqui e começar, não dá 10, dá 50, vou ser o primeiro a dizer 10. Porque nós chegamos até aqui sem precisar usar isso. Nós mantemos esta casa. Sabe quanto que foi só de conta de luz mês passado aqui? Só aqui. Hã?
Só no templo? 3.400 e pouco só no templo. Como que você paga 3.400 e pouco aqui, 2.000 da quadra, 1.300 da casa de recuperação, e aí vai. Mais a Rua Nova, mais 2.000 e pouco da Rua Nova. Como é que você paga isso tudo? Mas Deus, espero que você dê uma rajada agora, Deus tem encontrado aqui corações fiéis. Deus tem encontrado homens e mulheres que, mesmo ganhando R$1.200, sabendo que de repente na ótica humana aqueles R$120 vai fazer diferença, porque ele vai comprar um gás para a casa dele. Mas ele sabe que se ele der aqueles R$1.200, Deus fará com que aqueles restantes, aqueles 90% que ficou na mão deles, não somente esteja blindado, mas também haja um poder de multiplicação sobre a vida, sobre aqueles dinheiro que ali está. Está entendendo? Pastor, por que você está falando de oferta? Porque eu estou dizendo, crede nos profetas e sereis próspero. A igreja levantar e precisa ser próspera, porque nós queremos fazer o aprisco funcionar, nós queremos colocar médicos lá para atender a sociedade, nós queremos colocar dentista lá para atender a sociedade, nós queremos um dia, se Deus quiser, ter uma casa de idosos para nós tratarmos, nós queremos um dia ter sim, uma casa de mulheres que necessitada de ajuda, que está envolvida com tóxicos, está envolvida com vício, nós queremos tudo. Como que tudo isso será mantido? Através da tua oferta, através do teu dízimo, porque através da tua oferta, oh glória a Deus, fala mesmo, através do teu dízimo, esse milagre aconteceu. Alguns entenderam, esse milagre chamado levantar nessa rua, nesse endereço, foi através do seu dízimo, através das suas ofertas, foi através dos almoços que nós fizemos, das vendas de quem tinha. Não teve nenhum empresário que chegou com 100 mil, 50 mil, 200 mil para dar, não. Foi a tua oferta fiel, foi o teu dízimo fiel. Então crede nas palavras que os profetas falam aqui deste altar, porque são palavras vivas, são palavras que vai edificar a sua vida, são palavras que vai fazer você avançar no seu crescimento espiritual com Deus, amém? Hoje, nós temos sempre batido nessa tecla, irmão, oração, jejum, palavra, ferramentas maravilhosas para fazer qualquer igreja crescer. A igreja que deseja crescer precisa usar essa ferramenta chamada oração, não abrir mão do jejum e a palavra viva e eficaz sempre presente em nosso meio. Se nós usarmos essas ferramentas, nós iremos avançar mais ainda. Nós queremos ver igreja levantar em outros cantos desta terra, irmãos, com a mesma visão. Um dia eu vou passar. Um dia minha esposa vai passar. Um dia eu não mais estarei aqui na direção. Um dia minha esposa também não mais estará aqui nesta igreja. E nós queremos forjar, gerar no coração de cada levantariano essa visão de reino que nós temos, que é visão de entrega total, é visão de colocá-lo em primeiro lugar, é visão de não abrir mão do chamado que Deus colocou em vossas mãos, em nossas mãos. E é por isso que a gente zela em tê-los em momentos de oração nesta casa. É por isso que nós zelamos para que você não falte o culto do estudo da palavra. É por isso que nós, guerreamos para que a escola dominical desta igreja seja como culto à noite, igreja repleta de pessoas desejosas de aprender a palavra do Senhor. Porque com isso, a visão que Deus colocou em nossas mentes será transmitida para vocês. E quando lá no céu, eu e a minha esposa estivermos, estaremos olhando para a terra
E nós estaremos vendo a igreja levantar e avançando, avançando, avançando na proposta que Deus tem para nós. Josafá, ele viveu um milagre, porque ele decidiu viver um milagre. Ele não somente decidiu viver milagre, mas ele pagou o preço para viver milagre. Porque hoje as pessoas buscam milagre, achando que milagre é só apertar o botão, como se aperta o botão de um elevador. Não, o elevador vai chegar, vai me levar para o céu, vai me levar para o andar de cima. Não, milagre não é assim não, irmão. Tem que se pagar preço, tem que haver entrega, tem que se acreditar, tem que se chamar a existência. Amém, não é? Amém, irmãos? Nós precisamos fazer a nossa parte, porque o nosso Deus está pronto a fazer a parte dele. Você vai ver aqui que o povo fez a parte dele, que cabia a ele. Foi implantado a guerra, foi implantado a ação do inimigo, o inimigo cercou o povo. Deus tocou Josafá, Josafá entendeu aquilo que precisava ser feito, chamou o povo à responsabilidade para a oração, chamou o povo à responsabilidade do jejum. O povo congregou, se juntou para ouvir a palavra. Não houve rebeldia. Não, naquele dia eu não vou na igreja. Já ouvi palavra domingo de manhã, por que eu vou terça-feira? Não. Toda palavra que vem do céu é boa e é eficaz. Toda palavra que vem do céu vem para edificar em você o caráter de Cristo Jesus. Eu não sei você, eu quero ser parecido com Cristo, irmão. Talvez na mente de algum é que está sendo ambicioso demais, não, está sendo prepotente, não, Deus está, Jesus, me perdoe, Jesus está à procura de homens e mulheres que queiram ser parecido com Ele. Porque se você for parecido com Ele, os céus estarão abertos em tua direção. Tudo que você fizer nesta terra será mais do que abençoado pelo Pai. Amém? Então houve uma ação do povo mediante a ordem daquele rei. Eles obedeceram a ordem daquele rei, eles atentaram à ordem daquele rei, e assim eles caminharam para o triunfo. Mas o triunfo ainda vai chegar, porque ainda existe mais pérolas aqui que nós precisamos aprender. Amém, não amém, irmãos? E na semana que vem a gente vai fechar essa palavra aqui juntamente com os irmãos. Mas leve para casa hoje. Leve para casa hoje. Tente colocar isso em prática. Eu já sou crente há bastante tempo. Fui criado num berço cristão. Me desviei, vocês conhecem a minha história. Mas nunca saí da casa. Eu era desviado dentro da casa. Eu era viciado dentro da casa. Eu era profano no meio dos santos. Vou repetir. Eu era profano dentro do meio dos santos. Mas um dia Deus me encontrou, glória a Deus. E um dia o cativeiro foi quebrado, glória. Amém? Então, na casa do Pai, nós encontramos essa libertação. Vá para a sua casa, como eu já tenho dito, desde pequeno, e principalmente agora nesses anos que nós temos aí, que já passamos, Deus tem me remetido muito a pedir. Eu tenho pedido muito a Deus, Deus, me torne um homem de oração. Eu quero ser um homem de oração. Eu quero que quando o nosso querido irmão Messias vier trazer algum problema, alguma problemática, ou algum projeto que ele tem para a sua vida, em vez de eu ficar de conversa, não, você faz isso, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos orar agora. Vamos pedir a direção a Deus. Eu tenho pedido a Deus para que cada passo que eu der, eu dê debaixo da direção dEle. Porque o homem que caminha com Deus, caminha triunfantemente. Mesmo que você sofra açoite, mesmo que você seja preso, mesmo que você sofra naufrágio como o apóstolo Paulo, mesmo que você seja mordido por uma serpente, o inimigo não tem poder para roubar a tua alegria, porque a presença de Deus está tomando a tua vida.
Então eu tenho pedido a Deus para que Ele me faça um homem de oração. E não somente um homem de oração, mas um homem que entenda a palavra do Senhor. E que viva a palavra. O problema não é entender a palavra, a gente entende. Hoje, nos dias de hoje, não existe mais pessoas, desculpe eu usar esse termo, burra. Não existe mais esse termo de pessoas burra. Hoje as pessoas entendem as coisas com muita facilidade. Hoje você pega uma criança, um adolescente de 12, 13 anos, já está falando como gente grande. Já fala de assuntos que você fica assim abismado, até crianças menores, que pais ficam até assustados. O que está acontecendo? Acha que a criança tem um QI diferente? Não, é a geração que está vindo aí, irmão, é a geração que está vindo aí. Então, não é só você conhecer a palavra, mas eu preciso viver esta palavra dia por dia. Hoje eu estava dirigindo, nós dois estávamos indo para o hospital, para o médico. Já viu o carro quando começa a dar defeito? Se leva para onde? Para a oficina, né? Então a gente está sendo levado para o médico, porque está dando defeito em algumas coisas, certo? E no caminho, saindo ali de Alcântara, um cara na minha frente não andava. Falei, meu Deus, cara com luva de motorista e tudo, já viu aquela luva de piloto? Falei, meu Deus, o cara não anda, 60 quilômetros na rodovia. Falei, meu Deus, já estou atrasado aqui. Aí eu, meu Deus, só falei isso, irmão. Meu Deus, esse cara não sai, meu Deus. Aí cortei. Quando eu cortei um pouquinho na frente, Deus falou comigo. Cuidado com os seus sentimentos. Está entendendo, irmão? Deus está convocando um povo que queira ser parecido com Ele. Um povo que, em vez de ter a palavra de agressividade, tem a palavra da passividade. Um povo que, quando abre a boca, as pessoas que estão ao redor de nós vejam a doçura da presença do Senhor em nós. É esse evangelho que Deus quer que o levantariano viva. É esse evangelho, Everson, que tem que estar na tua boca. Bibi, é esse evangelho que tem que estar lá na repartição, quando os teus colegas cruzarem teu caminho. Eles saberão que o Bibi não está sozinho. Ele tem algo que não é terreno, é do céu. Vá para casa pedindo isso. Deus, me dê um coração parecido contigo. Cristo, o Senhor andou por esta terra. O Senhor sabe o que é sofrer nesta terra. E o Senhor venceu. Me dê essa capacidade de vencer as emoções da vida, as investidas do inferno, porque Deus é capaz de nos fazer pessoas como Ele. Homens diferentes, mulher diferente. Amém, irmãos? Que Deus possa nos dar graça e que nós possamos assimilar aquilo que está sendo trazido aqui deste altar. E eu termino a palavra dizendo: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Você pode dar uma rajada de glória aí, irmão? Dá umas... Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé.